Bom te receber aqui, Mariana. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, te dar as boas-vindas, né? E vamos então hoje conversar um pouquinho sobre o tema, então, que foi a tua pesquisa de mestrado, né? Que foi então o uso de agrotóxicos, a exposição, né, ao uso de agrotóxicos e as neoplasias hematológicas em trabalhadores rurais. Bom, Mariana, então, né, boa noite, seja bem-vinda. E eu gostaria de te pedir que tu te apresente, que tu fale sobre a tua trajetória acadêmica para o pessoal te conhecer melhor. Então, primeiramente, então, boa noite a todos, né, que estão participando da live. Para mim é uma satisfação, então, poder participar e poder falar da minha pesquisa aqui para vocês. Agradeço também pelo convite, né, do programa, então, para que eu possa estar compartilhando aí um pouquinho da minha pesquisa, né, dos meus resultados, enfim, de tudo que foi desenvolvido aí durante o mestrado. Como tu falaste, então, né, eu sou farmacêutica, eu sou graduada pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates de Lajeado, né, desde 2006. Entre os anos de 2014 e 2016, então, eu ingressei no programa de residência multiprofissional em saúde, né, na modalidade especialização, com ênfase em intensivismo, urgência e trauma aqui pelo Hospital Santa Cruz. Entre os anos, então, de 2016 e 2018, né, eu fiz outra especialização na modalidade residência, mas essa, então, em atenção ao paciente oncológico, né, uma parceria entre a Univates e também o Hospital Bruno Born, lá da cidade de Lajeado. Em 2018 eu ingressei no mestrado, né, concluí ele em 2020, o mestrado aqui então pelo programa de pós-graduação em promoção da saúde da Unisc, e esse ano então eu ingressei no doutorado, né, o meu primeiro ano no doutorado também aqui no programa de promoção em saúde. Muito bem, obrigado pela apresentação, né? Bastante especialização, mestrado e agora doutoranda, né, Mariana? Sempre bom estudar e continuar em casa também, né? Que tu já fizeste Exato. mestrado aqui e agora, né, está no doutorado. Bom, Mariana, então eu queria que tu falasse pra gente por que tu escolheu esse tema e essa população para tua pesquisa de mestrado. Bom, né, o interesse em pesquisar, né, o uso de agrotóxicos por trabalhadores do campo, né, de agricultores, e a presença das neoplasias hematológicas justamente emergiu durante as minhas atividades, né, as minhas vivências dentro do programa de residência lá no Hospital Bruno Bor, né, em atenção ao paciente oncológico, onde eu atuava então num centro referência em oncologia e hematologia do Rio Grande do Sul também. Essa residência, assim como as outras, né, teve duração de 2 anos. E dentre as nossas ações, as nossas rotinas que eram desenvolvidas no programa, eram realizadas consultas farmacêuticas, tá? Com pacientes em início do tratamento antineoplásico oral, que eram acometidos por neoplasias, principalmente de mama, de cólon e reto, de próstata e hematológicas, né? Então, durante essas consultas, né, durante a anamnese, era questionado a ocupação profissional desses pacientes e se em algum momento da vida deles eles tiveram exposição ou contato, então, aos agrotóxicos. E dentro desse contexto, então, foi expressivo o número de pacientes de respostas positivas, né, principalmente de agricultores, que estavam acometidos, então, por neoplasias hematológicas. Então, a partir disso, né, a partir dessa incidência, a partir dessa constatação, foi articulado, então, o projeto para pesquisa, né, no qual, então, pretendeu-se averiguar as variáveis dos agricultores e a relação estatística, né, dessa exposição deles, agricultores, com a neoplasia hematológica, e uma vez, então, que foram encontrados poucos estudos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, acerca desse tema. Uhum. Esse é um tema bem interessante, né? E realmente faltam estudos, né, Mariana? Porque alguns estudos dizem que há associação e outros dizem que, né, não se está tão confirmado que tem, mas realmente faltam estudos, né?
Muito legal. Então, tu pode falar para nós, assim, de novo, né, só para ficar claro qual foi o objetivo geral da tua pesquisa, então? Sim, então a partir, né, dessa constatação, né, e na articulação do projeto, então decidiu-se por ter ele como objetivo principal da nossa pesquisa, analisar a relação entre as variáveis, tanto do perfil sociodemográfico, clínico e ocupacional, de agricultores, né, que foram expostos a agrotóxicos com a presença de neoplasias hematológicas. Muito bem. E então, Mariana, eu vou pedir para tu nos falar um pouco, assim, né, sobre o que tu estudou, não especificamente ainda sobre os resultados da tua pesquisa, mas sim sobre o que tu estudou da relação entre as neoplasias hematológicas, né, os tumores hematológicos e a exposição ao agrotóxico em relação aos agricultores. Então, dentro, né, desse contexto, né, das neoplasias, do contato com os agrotóxicos, então, e não somente das neoplasias hematológicas, mas falando do câncer como um todo, os agricultores, eles são tidos como grupos, né, que eles se encontram vulneráveis ao câncer, né? Justamente devido ao meio onde eles estão inseridos, né, pelas suas atividades de trabalho demandarem maior exposição aos agrotóxicos, né, uma vez que essas atividades envolvem a aplicação, envolvem o transporte, a mistura de caldas, o manuseio e ainda, né, o descarte das embalagens desses produtos, né? E além disso, se deve considerar, então, que dentre essas atividades de risco, né, deve-se levar em consideração o manejo inadequado desses produtos, né, o alto teor de toxicidade deles também, na precariedade de equipamentos de segurança, né, dos EPIs, e ainda, né, uma coisa muito importante, falta muita orientação do uso correto desses produtos, né, e ainda, né, uma falta de fiscalização dos órgãos competentes, né, quanto a essas orientações, quanto a esse uso, né. E, infelizmente, né, os agrotóxicos, esses produtos, eles vêm sendo utilizados indiscriminadamente no mundo, e sobretudo aqui no Brasil, né, que hoje, atualmente, é o maior consumidor mundial desses produtos, estando ainda o nosso estado, o Rio Grande do Sul, entre os estados com maior consumo no país, né? Então, esse elevado dispêndio, né, esse uso excessivo, ele tem ocasionado, então, inúmeros danos tanto ao meio ambiente como à saúde humana, né, particularmente, então, a esses trabalhadores rurais, representando dessa maneira um problema de saúde pública, né, devido à presença, né, tanto nos ambientes de vida dessa população, quanto de trabalho, né. E como eu já falei antes, né, e ainda é restrito o número de estudos, então, que avaliam essas consequências, né. Estudos vêm pesquisando, né, se a ocupação ocupacional, as substâncias químicas, né, entre elas os agrotóxicos, se isso poderá contribuir para o desenvolvimento de certos tipos de câncer, né, mas não se tem ainda uma constatação exata pelo câncer ser uma doença multifatorial, né, ela não tem somente uma causa. Ela pode ser advinda, né, de fatores genéticos associados ao estilo de vida, aos fatores ambientais e às substâncias cancerígenas, que nesse caso, então, seria a exposição aos agrotóxicos, e por isso que nós encontramos, então, estudos em todo o mundo que sugerem essa associação, né, sugerem a associação da exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos com a incidência de câncer, especialmente, então, com as neoplasias hematológicas, né? Por que as neoplasias hematológicas? Porque a hematopoese, tá, é o processo responsável pela proliferação das nossas células sanguíneas, né, ou nos humanos. E quando acontece algumas alterações nesse processo, há uma proliferação de células anormais. E a partir dessa proliferação, então, se dá origem às neoplasias hematológicas. Então, como as leucemias, os linfomas,
e as síndromes mieloplásicas, sendo que essas alterações, que há uma investigação e há estudos que trazem, né, que podem ser causadas por produtos cancerígenos, né, no caso dos agrotóxicos. Então, assim, destacando uma coisa muito importante que tu falou, né, que o Brasil realmente ele está entre os países que mais fazem uso desse tipo de produto, né, e o Rio Uhum. Grande do Sul também, né, então a gente tem, de fato, né, uma incidência alta, né, acredito que uma alta incidência de cânceres hematológicos e outros tipos também. E importante também destacar a falta de educação em saúde, né? De saber de descartar esses produtos, saber utilizar e saber descartar de forma que aquilo não vá, né, a longo prazo te trazer algum problema, né? Exatamente. Ah, e então eu vou aproveitar agora para te falar especificamente sobre resultados da tua pesquisa. O que que tu Uhum. encontrou sobre isso tudo que tu pesquisou, né? Que foi um trabalho bem grande, né? Uhum. Com diversas variáveis, com já é uma área de referência para neoplasia hematológica, né? E o que que tu encontrou aí com os teus resultados dessa pesquisa? Bom, né, como tu falaste, foram várias variáveis, né, que foram analisadas, né, então a partir dos resultados encontrados, a partir das análises realizadas, então, a gente chegou, então, a alguns resultados, né, algumas conclusões, assim, não vou ser muito minuciosa, né, mas de uma forma geral, então, nós chegamos que a atividade ocupacional dos agricultores, então, ele envolve uma alta exposição desses trabalhadores agrotóxicos, né? Então, isso foi constatado. E dessa forma, então, deixando vulneráveis tanto a intoxicações agudas como crônicas, né? Os agrotóxicos, eles são responsáveis por danos à saúde, né? Como eu falei antes, não se sabe dizer exatamente, né? Mas se sabe já e se já tem estudos, então, que fizeram essa constatação. Uma coisa muito importante, né? O nível de escolaridade desses trabalhadores, ele é baixo, né? Isso a gente encontra, não só foi encontrado no meu estudo, mas a gente encontra em outros estudos também, sendo que a maioria, né, da amostra ali não completou o primeiro grau, né? E isso, né, dessa maneira, então, pode ocasionar uma dificuldade na compreensão da leitura dos rótulos, né, como tu falou antes, o manuseio, o descarte, né, tanto dos rótulos quanto das embalagens dele, então sendo um facilitador para intoxicações e também para uso inadequado desses produtos, né? Também que há um longo período de exposição aos agrotóxicos por esses agricultores, devido ao início precoce deles nessas atividades agrícolas, né? A não utilização de EPIs, dos equipamentos de segurança, com frequência, né? Eles até falam que usam, né? Mas não com a frequência adequada, né? E se usam um dos equipamentos, não usam o outro, né? E também o grande número de agrotóxicos utilizados, né? Porque eles não costumam usar apenas um produto, né? É uma variedade, assim, de produtos que são utilizados, o que aumenta, então, os perigos, né, causados por esses produtos. Então, como eu falei também, os EPIs, eles não são utilizados de maneira adequada e nem com frequência, né? Além, às vezes, de nem serem utilizados. E também pode-se observar, assim, que há uma conscientização sobre os perigos desses produtos, né? Eles têm consciência que esses produtos fazem mal à saúde, que podem vir a causar danos, mas mesmo assim não há cuidado, né, e nem práticas de segurança do trabalho durante essas atividades, tá? Também, né, pode-se observar uma relação entre variáveis de agricultores em tratamento oncológico diagnosticado com neoplasia hematológica, né, como o tipo de plantio, a idade precoce, então isso, né, pode-se então ter uma associação ali também. E referente a esse cultivo, como já se esperava, né,
a grande proporção de produtores de tabaco, né, devido ao estudo ser desenvolvido aqui na região, chamou atenção também, e a pequena quantidade de produtores de erva mate, né, que foram acometidos por essa neoplasia, mesmo que também há uma grande produção de erva mate na região que o estudo foi realizado, né? Então, o que pode, né, também trazer até ideias para outros estudos aí e outras constatações também, né? Só que com tudo isso, né, com todos esses resultados encontrados, ainda para nós é importante ressaltar, né, que não se tem a pretensão, né, de comprovar a relação direta, né, do uso dos agrotóxicos com as neoplasias, justamente, né, devido à multifatoriedade, essa é a palavra, de causas, né, que podem levar ao câncer, né, mas mesmo assim deve-se atentar para os resultados dessa pesquisa, né, deve-se pensar em políticas públicas, deve-se pensar em educação e saúde, como tu falaste, né, por todos os resultados que nós encontramos. Com certeza, eu acho assim, é muito importante, muito interessante os dados que tu encontra, né? E realmente é difícil de tu conseguir estabelecer precisamente, né, se há ou se não há uma associação daquilo, porque a gente sabe, né, que as neoplasias elas são muito amplas, né? Não é um único fator, né? Como tu falou, é Exato. multifatorial, então é muito difícil de se encontrar isso. Mas sabendo que existe essa tendência, né, realmente é necessário então que se façam intervenções tanto de educação em saúde quanto de monitoramento, né, de avaliação desses indivíduos que estão expostos quase que diariamente aos agrotóxicos, né, e também a um longo prazo, né, porque como tu falou, eles começam a trabalhar na agricultura muito cedo, né, e se mantêm nessa atividade por muitos anos, então é uma exposição prolongada, né, aos agrotóxicos e realmente isso acaba influenciando então nessa questão, né? E de fato é necessário intervenções e políticas Isso. públicas, né, que vão dar conta disso de alguma forma, né? Queria aproveitar então assim para tu falar, né? Tu já falaste sobre a neoplasia hematológica em relação aos agricultores, né? Que tem uma alta prevalência, sobretudo entre alguns tipos de plantio, né? Interessante esse dado de que a erva mate, por exemplo, não apesar de ser bastante produzida na região, não se encontra tanto essa associação, né? E eu queria então que tu falasse sobre as neoplasias hematológicas na população em geral, a nível de Brasil, talvez a nível mundial. Bom, a incidência dos cânceres hematológicos ela aumentou nos últimos anos, né, em escala mundial, com destaque para o linfoma não Hodgkin, né? E isso acabou então fomentando interesse em novos estudos, então que avaliem as causas desse número elevado, né? Embora esses números, né, dessa patologia, né, desses cânceres, quando comparado a outros aqui no Brasil, né, ser menor, né, então numa escala de 0 a 10, ele é o 10º tipo de câncer que mais acomete a população, né, mas ainda assim se observa que há um crescimento da incidência, né, dessa neoplasia, representando então um aumento de mais de 100% do número de casos nos últimos 10 anos, né? Então é um número que preocupa. Talvez lá no total, né, comparado à população geral, ele não seja um número tão expressivo, mas ele é um número que está crescendo, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente falou, né, os agrotóxicos são usados em larga escala também, né? E o câncer, teve um estudo realizado, então, aqui na região noroeste, que o câncer é a primeira causa de morte no estado em 140 dos seus municípios, né? Então, é uma incidência alta, né? E também são diagnosticados com câncer, então, aqui no Rio Grande do Sul, né, principalmente lá na região noroeste, uma média de 10 agricultores por dia. Então, Nossa. é um número bem elevado, assim, né? Então, são dados que nos chamam a atenção
e que também demonstram, né, que mais estudos precisam ser realizados aqui no nosso estado, aqui na nossa região, né, por todo esse contexto. Me impressionam esses dados, né? Eu não sabia que mais que 140 municípios do nosso estado, eles tinham a maior prevalência de óbitos em função de câncer, né? Não sabia. Achei que era, né, prioritariamente as doenças cardiovasculares, mas realmente é necessário estudos, né? E, enfim, combater, né? De alguma forma tentar intervir, né? Para que isso não aconteça. Vou aproveitar agora então para o pessoal, se tiver alguma pergunta, pode colocar ali no comentário que a gente pergunta para a Mariana, né, nos responder, nos falar sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, muito importante, né? E realmente a gente não vê tanto esse tipo de estudo, né, sobre neoplasia hematológica na relação ali com o uso de agrotóxicos, né? Até pesquisa de câncer mesmo a gente não vê tanto, né? E sobretudo mais específico. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar ali no chat que a gente vai é, perguntar para a Mariana nos responder. Bom, então eu vou fazer mais uma pergunta que, como eu já falei mais de uma vez aqui, né, em relação à educação em saúde, a orientar essas pessoas, né, sobre os cuidados e tudo mais, queria que tu nos dissesse, então, quais são os cuidados específicos que essas pessoas que estão expostas a agrotóxicos elas devem ter, sejam produtores rurais, né, agricultores ou de outras profissões que de alguma forma também possam estar expostas. Bom, relacionado a cuidados específicos, né? O que mais assim é importante é a informação, né? Como a gente tinha falado, então é uma população que é carente de informação, né? Nós vimos que os baixos índices de escolaridade, e isso, como eu falei, não foi só apontado no meu estudo, mas a gente, né, observa em outros também, né? Então é essa incidência de baixa escolaridade entre essa população. Então, ações de educação em saúde, né? Orientação sobre o uso, sobre o manejo desses produtos, sobre o uso dos equipamentos de segurança individual, sobre o fornecimento desses equipamentos, né? Porque a gente sabe que não são equipamentos muito acessíveis, né? O custo se torna um pouco elevado, mas tentar conscientizar essa população da importância do uso desses equipamentos, né? E também orientações quanto aos produtos que podem ou não podem ser utilizados, né? Sobre a carcinosidade deles também, né? E por serem produtos nocivos e por cuidarem, né? Não ficarem expostos tantas horas, não deixarem mulheres grávidas próximos, né? Manusear esses produtos, crianças. Nessa forma, assim, seria uma forma, né? A gente não quer dizer assim também, não dá mais para usar agrotóxico, né? Não tem que parar de usar esses produtos, né? Nós sabemos que muitas famílias dependem, né, da agricultura, dependem disso para a sua sobrevivência, né? Então, também nós temos conflitos de interesses aí, né? Mas, em contrapartida, então, nós poderíamos, então, ter uma disseminação maior dessa questão da educação, né? Educação em saúde e orientação quanto ao uso dos produtos e dos equipamentos de segurança individual. É bem importante isso que tu fala, né? Que realmente, se a gente pudesse abolir os agrotóxicos, a gente gostaria, né? Mas de Sim, fato, né? Já que a gente não pode dizer pare de usar, né? A gente tem que orientar eles que eles usem com segurança, né? De forma que prejudique eles da menor forma possível ou que nem venha a prejudicar, né? isso. Pessoal, perguntas abertas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. E enquanto isso eu vou então indo, né, pro encerramento, mas eu quero antes que tu
nos conte que a tua pesquisa, né, um trabalho da tua pesquisa, então, foi premiado no Congresso Internacional, né? E eu queria que tu comente com a gente esse trabalho, esse prêmio, né, e esse evento. Ah, sim, né? Então, agora, metade do ano, né? Então, a gente teve essa premiação, né? Num congresso internacional. O nome do congresso era o 8º Congresso Internacional em Saúde, que foi promovido, então, pela Universidade de Juí e como copromotora a Universidade do Minho de Portugal, né? Então, essas duas instituições estavam envolvidas, então, na promoção desse evento. Foi um evento, como eu falei, internacional, que abordou vários temas, né? Sendo um deles, então, os agrotóxicos e os agravos à saúde, né? Então, esse evento ele foi totalmente online, né? Então, o qual eu tive a oportunidade de apresentar uma parte da minha dissertação, né? Um recorte da minha dissertação e ter o trabalho, então, premiado entre os 5, né? De 980 trabalhos, né? Que foram apresentados no congresso. Então, isso foi muito gratificante, né? Porque além da participação no congresso, né, ter sido de suma importância para a divulgação dos resultados dessa pesquisa, né? Também, então, ter o trabalho entre os destaques do evento, então, demonstra a relevância desse tema, né? E motivação para a continuação dessa pesquisa, né? Ou de outras pesquisas, enfim, que abordem o mesmo tema, né? É muito legal, né, essa tua pesquisa, e de fato foi reconhecida, né, entre os 5 melhores de 980, né, quase 1.000. Então, parabéns, né, para todos os envolvidos, para ti, tua orientadora, professora Suzane, professora Hildegar, tua orientadora, e os demais colaboradores. O pessoal ali no chat está parabenizando bastante, a gente está, né, chegando ao final da nossa live. Mariana, eu vou te dar um espaço para tu fazer tuas considerações finais, teus agradecimentos. Então, mais uma vez, né, eu agradeço, né, pela oportunidade, né, aproveitar aqui também para agradecer a tua colaboração dentro do trabalho, né, que tu sabe que tu também foste importante, né, na análise desses dados, pelo convite, né, por poder falar mais uma vez da pesquisa, né, a gente todos, a maioria, né, quem faz um mestrado sabe o trabalho que ele dá, né, a dedicação que despende da gente, né, então ter o trabalho reconhecido depois, né, poder falar dos resultados, poder promover não, mas poder divulgar, né, esses resultados, essa pesquisa, e saber que de alguma forma ou de outra, né, ela foi importante, então isso é muito satisfatório, é muito relevante, né? Nos motiva a continuar a pesquisar, né? Tanto que agora estamos aí também, né, novamente iniciando um doutorado, né? Iniciando novas pesquisas, então, porque vale a pena, assim, né? Então, tudo sempre é muito gratificante. Tá certo. Muito obrigada, então, Mariana, né? Adoramos a sua presença, agradeço quem assistiu, quem participou. Lembrando que esse episódio, então, vai ficar disponível aqui no IGTV e também no YouTube do PPGPS. Muito obrigado. Obrigada a todos também, né, que se disponibilizaram também a estar assistindo e acompanhando a nossa live. Obrigada pelo pessoal que está parabenizando ali, um abraço para todo mundo.